Meus irmãos e meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 41 ao 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os dias os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. O título desta mensagem é O Cristão Denominacional. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, depois da pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se agregaram à igreja. E essas pessoas, aqueles crentes da igreja primitiva, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva valorizava a reunião. Os crentes devem se reunir sempre com seus irmãos. A reunião entre os crentes é algo salutar. Uns têm uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, um tem umas palavras de conforto para o outro, e assim cada crente vai animando o outro, vai fortalecendo o outro, vai contando algo de bom entre eles. É importantíssimo a reunião entre os irmãos que se congregam em uma denominação. Deve haver sempre reuniões de confraternizações, reuniões de ensinamentos, reuniões de oração, reuniões para estudar as estratégias de evangelização e algo semelhantes. E os crentes da igreja primitiva, segundo a palavra de Deus, eles eram perseverantes na doutrina. Sempre estavam atentos a cumprir o que era ensinados na igreja. Sempre estavam atentos na doutrina, na comunhão. Sempre mantendo aquela relação íntima, estreita com Deus. E perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos, como também no partir do pão e nas orações. Então, eles eram crentes perseverantes. Que você, meu irmão, um crente denominacional ou não, seja um crente perseverante nos santos caminhos do Senhor, na doutrina do Senhor, nas orações. Seja um crente que tenha comunhão com o Senhor nosso Deus diariamente na sua vida, que o seu comportamento, as suas atitudes sejam para agradar ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Outra característica importante da igreja primitiva era o temor. Havia temor em cada crente. Havia temor em cada cristão.
Eles tinham uma grande reverência ao Senhor nosso Deus. Eles tinham grande reverência ao Senhor Jesus Cristo. Eles dignificavam a pessoa do nosso Deus, honravam a Deus, reverenciavam o Senhor nosso Deus, reconheciam a pureza e a santidade de Deus. Que cada crente em nossos dias tenha temor ao Senhor. Ande nos santos caminhos do Senhor com reverência, com decência, com santidade, com pureza, sempre enaltecendo o nome do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo se agradou do comportamento da igreja primitiva. O Espírito Santo começou a abrir o coração deles e foram se tornando crentes com grande capacidade de liberalidade. Crentes que sentiam desejo de ajudar os necessitados, os mais pobres, os mais carentes. Então eles eram os crentes liberais, voluntários, não mediam distância para ajudar o necessitado, dividir o pão com aquele que não tem. E o Espírito do Senhor ia trabalhando no coração deles, e eles iam se tornando pessoas mudadas, transformadas, para amar o seu irmão, amar o próximo segundo a palavra do Senhor nosso Deus. E diz a Bíblia que aqueles crentes da igreja primitiva faziam isto com singeleza de coração, com simplicidade, com humildade, com pureza de alma. Aquela igreja primitiva, o Senhor nosso Deus se agradou daquela igreja primitiva. O Senhor nosso Deus começou a manifestar a sua presença no meio da igreja, através dos apóstolos, com sinais, com prodígios, com maravilha. O Senhor nosso Deus começou a manifestar a sua presença, dando uma demonstração que estava aprovando o comportamento da igreja, aprovando as atitudes da igreja, aprovando aquela perseverança dos irmãos em viver firmes na doutrina e na comunhão com os irmãos, aquela comunhão confraternal. Então eles agiam assim com singeleza de coração. E o Espírito Santo ia trabalhando no coração deles, de tal maneira que eles eram impulsionados pelo Espírito Santo do Senhor a se dedicar mais e mais a ajudar o próximo, mais e mais na perseverança na palavra do Senhor, mais e mais em louvar e adorar o Senhor nosso Deus. Eles adoravam a Deus, eles louvavam o Senhor nosso Deus, e aquilo era agradável aos olhos do nosso Deus. O comportamento daquela igreja primitiva era agradável ao Senhor nosso Deus, como também até os de fora, que viu o comportamento daqueles crentes da igreja primitiva, eles caíram na simpatia até das pessoas de fora que não faziam parte da igreja. Coisa boa. Nós cristãos devemos ter um comportamento e atitudes que realmente venha agradar ao Senhor nosso Deus e que venhamos também agradar aqueles que estão lá fora. Que sejamos crentes simpáticos, agradáveis, e não crentes antipáticos, enjoados, mas crentes simpáticos, agradáveis. Que tenhamos sempre uma palavra de sabedoria, de consolação, de ânimo, de esperança para as pessoas. Então, meu irmão, você que é um cristão denominacional, você tem participado ativamente da sua congregação? Você tem contribuído na obra do Senhor com seu talento, com a sua sabedoria, com seu talento de cantar, com seu talento de oração, com seu talento de visitar os irmãos, com seu talento de contribuir financeiramente para o engrandecimento e crescimento da obra do Senhor nosso Deus lá na sua congregação, na sua denominação? Meu irmão em Cristo, seja um cristão denominacional ativo. Seja um cristão denominacional ativo, voluntário, disposto, cheio de liberalidade, que tenha temor ao Senhor nosso Deus,
que se reúna constantemente com os irmãos e sejam perseverantes na doutrina, na comunhão com Deus, nas orações, porque isto agrada ao Senhor nosso Deus, e de Deus recebemos as bênçãos que nós necessitamos. Aquela igreja primitiva era uma igreja que se dedicava à oração. Que meu irmão também seja um crente de oração. Se aproxime sempre, sempre do Senhor nosso Deus continuamente. Medite na palavra de Deus diariamente. E não esqueça de divulgar, de pregar a palavra de Deus para outros. E o Senhor nosso Deus, além de se manifestar no meio da congregação, abençoando o povo com sinais, prodígios e maravilha, o Senhor também, através deles, da mensagem deles, do comportamento deles, o Senhor nosso Deus ia convertendo os corações e acrescentando à igreja aqueles que haviam de se salvar. Louvado seja o Senhor nosso Deus para sempre. Então, meu irmão em Cristo, você que é um crente denominacional, seja perseverante na doutrina do Senhor. Se reúna sempre com os irmãos. Seja um crente cheio do temor de Deus. Seja um crente liberal, sempre disposto para ajudar o pobre e necessitado. Sempre disposto para contribuir para o engrandecimento da obra do Senhor nosso Deus. Porque isto agrada ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui eu me dirijo também àquelas pessoas que ainda não são crentes, não são cristãos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Meu amigo, Jesus te ama, Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. E o nosso Deus não faz acepção de pessoa. Deus lhe ama, meu amigo. Jesus te ama e tem algo de bom para você. Deus quer te perdoar. Deus quer te salvar. Deus quer fazer de ti uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor, meu Deus, anunciei a palavra do Senhor. Ilumine os corações dos meus ouvintes. O Senhor, meu Deus, sabe como trabalhar na vida de cada um. Desperta meus irmãos em Cristo para sempre se reunirem, para se dedicarem à obra do Senhor com perseverança, com singeleza de coração, com temor, com voluntariedade e sempre em espírito de oração. Desperta, meu Senhor, meu Deus, os meus irmãos em Cristo, para que eles possam serem discípulos ativos na obra do Senhor, que eles possam sempre objetivar o crescimento e o engrandecimento da obra do Senhor aqui na terra. Senhor, meu Deus, e fale os corações daquelas pessoas que ainda não são discípulos do Senhor. Transforme os corações delas e façam delas servo do Senhor e discípulo do meu Senhor Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor, meu Deus, e te agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.